A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 21 e versículo de número 15, que diz assim: Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo ela, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por essa palavra. Talvez você entrou aqui como H, deixando os seus sonhos de lado, deixando os teus projetos de lado, deixando muitas coisas que foram uma vida para você de lado, porque você já não suporta mais sofrer, porque a água do odre acabou, porque as esperanças acabaram, a expectativa acabou, a fé já está se esgotando, e Deus está dizendo: não temas, Rai de canta lastui, porque eu não deixarei esse projeto morrer. Não temas, porque esse casamento não vai perecer. Não temas, porque a tua fé não vai assim acabar, pois eu sou o Senhor que estou para providenciar algo para cair na palma da tua mão, algo que vai alegrar o teu coração de uma forma extraordinária. A Bíblia nos diz que Agar, ela se afasta para não ver o menino morrer, porque a água do odre havia acabado, não tinha mais o que fazer. Ramanda Arastui, aos olhos humanos, o desespero tomou conta, ela não conseguia mais contemplar, ela não conseguia mais ver uma saída. Deus está dizendo para você: eu sei, minha filha, eu sei, meu filho, que o desespero tomou conta, é muita coisa acontecendo diante de você, você não está entendendo muita coisa, e por isso você está abrindo mão de algumas coisas, abrindo mão de alguns sonhos. Pessoas aqui deixaram de sonhar, pessoas aqui deixaram de projetar, e Deus está dizendo para você: eu sou o Senhor que farei acontecer na tua vida a mesma coisa que eu fiz na vida de Agar. Eu abri os olhos, aleluia, dela, para que ela contemplasse na sua frente o poço que estava ali, para que o filho dela e ela não perecesse. A Bíblia nos diz que ela se afasta do menino e ela disse assim: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. O desespero dela era tão grande, irmãos, que ela se afastou do menino, aleluia, para não ver o projeto morrer, para não ver o projeto perecer. E quantas vezes é assim? Nós nos afastamos não porque não queremos mais sonhar, não porque não queremos mais criar expectativa, não porque não queremos mais viver o novo de Deus, mas é porque a dor é tão grande, mas é porque o deserto é tão grande, é porque o sol é tão escaldante, as possibilidades acabam e a gente já não sabe mais o que fazer. Agar já não sabia mais o que fazer, aleluia. E existem pessoas aqui que já não sabem o que fazer, já não sabe que decisão tomar, aleluia. Você vai observar aqui que quando ela pensa que vai perecer, que ela se afasta do menino, o anjo do Senhor brada do céu e diz: Agar, eu ouvi o choro do menino, eu ouvi a voz do menino, aleluia. Eu ouvi o menino, Ramandarastui. E ele diz: ergue-te, Agar. Versículo de número 18. Diz assim: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Se erga e levante o rapaz, porque Deus sabia que para o rapaz se levantar, ela precisava primeiro se erguer. Para algumas situações na tua vida se levantarem, para algumas situações na tua vida mudar, você precisa se levantar. Porque é através de você que esse casamento vai se erguer, porque Deus conta contigo. Você já sabe do que Deus está falando. Deus já está conversando com você, dizendo: minha filha, eu conto contigo, meu filho, eu conto contigo. Porque você foi chamado, você foi chamada, aleluia, como coluna. E tu sabe do que Deus fala. Agar precisava se erguer para levantar o menino. Da forma que Agar estava desesperada, chorando, entristecida, não tinha possibilidade dela levantar o menino. Muitas vezes precisamos tirar força da nossa fraqueza, aleluia. Porque havia uma ordem de Deus, Arabastu e decanta. O Senhor disse para ela: ergue-te e levanta o menino.
Foi antes dela beber água, foi antes dela ver o poço, aleluia, diante dos olhos dela, antes dos olhos dela ser abertos, ela precisou se levantar. E muitas pessoas diziam assim: quando o milagre chegar, quando a vitória chegar, eu me levanto. Quando o milagre chegar, quando a vitória chegar, eu me ergo. Quando o milagre chegar, quando a vitória chegar, eu vou ficar de pé. E Deus está dizendo: não espere a vitória chegar para se levantar. Você primeiro vai se levantar, porque o Senhor vai abrir os teus olhos. Você vai se levantar diante dessa dificuldade. Você vai se levantar diante dessa adversidade, e eu vou te dar vitória, diz o Senhor. Eu me lembro da passagem de Josafá, quando o Senhor disse para Josafá: Josafá, essa peleja não é tua, aleluia. Você não vai pelejar, está quieto e veja o que eu vou fazer. Mas a Bíblia nos diz que Josafá, ele se levanta para adorar. Ele não faz nada na batalha, conforme Deus havia ordenado. Mas ele se levanta antes de Deus dar vitória a ele na batalha, tá entendendo? E começa a adorar o Senhor. E começa a exaltar o Senhor. Deus está dizendo: se levante antes do milagre chegar. Quando Deus também ordena aos filhos de Israel, diante do mar vermelho, que marchem, era para eles marcharem antes do mar se abrir. Primeiro marchar, depois o mar se abria. Ou seja, primeiro você se levanta, primeiro você se ergue. Foi o que Deus disse para Agar: ergue-te primeiro. Levanta o menino. E a Bíblia diz que depois Deus abriu os olhos dela e ela viu um poço e ela encheu o odre e deu de beber ao rapaz, porque Deus não deixou o projeto perecer. Mas primeiro Agar precisou se levantar. Primeiro os filhos de Israel, antes do mar vermelho abrir, precisaram marchar. Aleluia. Primeiro Josafá adorou o Ramancho e decanta lamanda rabaia. Porque Deus está ordenando alguém a adorar. Alabacantarastui, decanta rabaia. Da canta. Tu não tem noção, raiastui, do que a adoração vai mover, aleluia. Do que o passo de fé que você vai dar, do que se levantar diante do Senhor vai fazer a tua vida. Porque Deus é Deus de milagre na tua história. Porque Deus é Deus de milagre na tua vida. Rabai, decanta, lasto, decanta. Porque Deus é um Deus fiel. É um Deus poderoso que não deixará o projeto morrer. Agar se afastou de Ismael pensando: o projeto vai morrer. Mas a Bíblia nos diz que ele não morreu. Porque o anjo do Senhor havia aparecido para Agar. O anjo do Senhor havia feito uma promessa quando ela fugiu de Sarai, quando ela ainda estava grávida de Ismael. E ele ali socorreu ela e deu o nome do menino e disse: tu vai dar à luz um filho que se chamará Israel, pois Deus te socorreu na tua aflição. Ou seja, Deus não deixaria o projeto morrer. Deus socorreu Agar no deserto, quando ela ainda estava grávida de Ismael. Agora que Ismael estava grande, Deus iria deixar eles perecerem? Não. Porque independente de qualquer coisa, mesmo sendo o erro de Sara e Abraão, Ismael, a Bíblia nos diz que ele era descendência de Abraão e Deus não deixaria a descendência de Abraão perecer, você entende? Havia sobre ele uma promessa. Havia sobre ele uma palavra. Há sobre você uma promessa. Há sobre você uma palavra. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai morrer nessa luta. Deus está abrindo os teus olhos, mas antes dele te entregar o poço que está na tua frente, ele diz para você: ergue-te. Aramantui decanta. Ele diz para você: tome um posicionamento, se levante. Depois você vai levantar o projeto e tudo vai se erguer novamente. Não é para morte, aleluia, não é para vergonha, não é para tristeza, não é para dor, para o sofrimento. É somente para que o Senhor glorifique o nome dele na tua história. Deus está dizendo: como eu abro os olhos de Agar, eu vou abrir os teus olhos diante do poço. Mas antes que eu abra os teus olhos, você vai se erguer novamente. Que Deus te abençoe.